felicidade. Jesus, realidade. Jesus, felicidade é Jesus. Felicidade é Jesus. É Jesus. Dias que eu me sinto tão pequeno, parece que por dentro estou morrendo. Sinto até vontade de chorar. Parece que não tenho mais amigos e no fim fiquei sozinho. Vou ter que me virar. Mas aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz eu começo a ouvir, me dizendo vai, me dizendo vai. Eu vou beber da água, eu vou comer do pão, eu vou seguir em frente, vou ser campeão. Deus vai andar comigo, vai me ajudar no meio do deserto, na fúria do mar. Eu vou seguir em frente, não vou desistir. Eu vou louvando a Deus, pra isso é que eu nasci. E se acaso a noite me fizer chorar, eu sei que de manhã Deus vem me consolar. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me, restaura-me. Abraça-me, ajuda-me, levanta-me. Senhor, eu confio em Ti. Mas tão fraquinho, qual barco no mar, navego sozinho nas ondas do mar, mas tem um piloto que guia-me bem. Por ele guiado serei aportado em Jerusalém, com Cristo meu mestre, sem nada temer, pois ele promete e eu hei de vencer. E a todos aqueles que abrigo buscar, alcança a vitória, um lugar na glória, com Cristo morar. Eu sou tão fraquinho, qual barco no mar, navego sozinho nas ondas do mar, mas tem um piloto
nas ondas do mar. Mas tem um piloto que guia-me bem. Por ele guiado serei aportado em Jerusalém. Por ele guiado serei aportado em Jerusalém. Minha casa humilde aqui não é como as outras que às vezes eu vi, mas não me importa. Os anjos ali estão preparando um palácio pra mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudades, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui na terra as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço. Aqui tem os melhores ouvintes. É por isso que somos a emissora campeã em audiência. Rádio A Boa Notícia. Aqui quem fala é o cantor Israel Guedes. Eu também estou ligado na Rádio Boa Notícia. Jesus desceu do monte com a multidão, e eis que um leproso adorava ali, dizendo ao Senhor: se tu quiseres, faz com que eu fique limpo. Jesus tocou-lhe com a mão, dizendo: quero, e no mesmo instante curado ficou. Apenas com o toque do Senhor aquele leproso sarou. Jesus não é um homem, quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, e quando sara, ele diz: eu sou, e o mundo se cala. Todo homem treme ante o seu poder. Entrou na sinagoga, encontrou ali um homem com a mão atrofiada. Então falou: estende a mão. E ele estendeu, com fé e foi curado. Lá em Cafarnaum milagres operou, ao paralítico seus pecados perdoou. E disse: mas levanta, toma tua cama, anda. E ele andou. Jesus não é um homem, quando cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, quando mata, e quando sara, ele diz: eu sou, e o mundo se cala. Todo homem treme ante o seu poder.
margens do caminho estava Bartimeu, um cego suplicando que queria ver. Tem compaixão de mim, dizia ele ali, clamando a Jesus. Queres que eu te faça? O Senhor perguntou, Senhor, eu quero ver. Bartimeu lhe falou, Jesus curou de pronto, enxugou seu pranto e Bartimeu sarou. Jesus não é um homem, quando cura, cura, faz obra completa, não faz confusão. E quando ele opera, não deixa sintomas, nada por fazer. Quando ele fere, fere, quando mata, mata, e quando sara, sara, ele diz eu sou, e o mundo se cala, todo homem treme ante o seu poder. Programa Despertai, despertando o mundo para os braços de Cristo. Conta-se uma história de alguns tempos atrás, de um anjo enviado para o Egito visitar, e todos os primogênitos da casa ia tocar, se não tivesse sangue em seus portais. E eis que à meia-noite o anjo do Senhor passou, em todos os primogênitos da casa ele tocou, mas quem tinha sangue nos umbrais dos seus portais, dormia e repousavam-se em paz. O anjo do Egito aos primogênitos feriu, porque não tinha sangue em seus umbrais, o anjo viu. Asperge hoje em seus portais o sangue carmesim, como o Egito proferiu. Como é glorioso ter as marcas da cruz e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males deste mundo nunca podem me atingir, se o sangue precioso corre em mim. Nos reunir, não é o mesmo anjo que irá passar aqui, é o anjo do concerto que irá em te tocar, se é que existe sangue em seus portais. Levante a sua voz em clamor e oração, e o anjo já chegou com a vitória em suas mãos. Ele faz mamãe as promessas de Deus, milagres hoje vai acontecer. Senta, irmão, o anjo do Senhor passando aí,
Eu sinto ele agora se aproximando de mim. Entra pela porta e atravessa as laterais, porque nós já podemos contemplar. Passa pelos jovens e aproxima do altar, voa e opera os acordes do coral. Desce sobre a banda e no centro de oração, estende sobre nós a sua mão. Ó Senhor Jesus, vem lavar-me no teu sangue carmesim, para que eu possa ter a certeza que o teu precioso sangue corre em mim. Atenção, emissoras da Rádio Web. A boa notícia. Jesus é mais e rede evangelismo para o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rádio A Boa Notícia, espalhando amor no ar. Jesus é mais, é a mensagem pra você encontrar. Sarandi, ladeado do bugre, sintonizados na alegria. Disparada, a melhor rádio gospel. Que o amor de Jesus ilumine seu lar. E no ano novo que venha com bênçãos, Rádio A Boa Notícia te deseja paz e amor. Você está ouvindo rádio. Seus clientes também estão. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. O próximo programa é uma produção independente, portanto de total responsabilidade de seus apresentadores e produtores. A programação que identifica o Evangelho. Programa Despertai. Uma luz que brilha nas trevas. Está entrando no seu lar o programa Despertai, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Sede nacional, Rua General Djalma da Rocha Lima, número 70, no bairro Boqueirão, em Curitiba, Paraná.
pastor titular desta obra, pastor Ademar Alves Lacerda. Porque Jesus voltará outra vez. E a nossa sede regional está localizada na rua Pinheiro Machado, número 473, no centro de Palmeira das Missões. A nossa congregação está localizado na rua Bortolo de Marco, número 1253, bem próximo da rodoviária de Sarandi. Esta é a última hora que o mestre voltará. Na mesa de som, nosso irmão Osiel, e que tem o prazer de saudar todos os nossos irmãos e ouvintes, é o seu irmão em Cristo, cooperador de Newton. Que a paz do Senhor Jesus, meu amado ouvinte, esteja no teu lar, na tua casa, na tua família. Porque Jesus voltará outra vez. Queremos nesta noite maravilhosa, meus amados irmãos e ouvintes, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Estamos aqui com muita alegria para poder transmitir a palavra de Deus até os vossos corações. Noite abençoada de quinta-feira, Deus preparou para nós, para que nós estivéssemos aqui diante da presença do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos e ouvintes, você pode mandar aí a sua mensagem para nós nesta noite maravilhosa. Os irmãos, os ouvintes que estão aí ouvindo pela transmissão da Rádio Boa Notícia, compartilhe aí esta live, esta programação. Compartilha nos grupos do WhatsApp, no status do seu WhatsApp também, com os seus amigos, parente, vizinho, colega. Compartilhe esta programação. Nos ajude, meus irmãos e ouvintes, transmitir a palavra do nosso Deus. Você pode mandar, meus irmãos e ouvintes, a sua mensagem para nós aqui nesta noite. Você de perto, você de longe. Você pode escrever aí para nós qual é a cidade, o estado que você está ouvindo o programa Despertai, da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Neste programa, nós rodamos hinos de louvor ao Senhor, divulgamos o trabalho da nossa igreja e também da nossa região. E é claro, deixamos aqui a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus por todos aqueles que estão ouvindo, que estão na escuta do programa Despertar. E que este programa, meus irmãos e ouvintes, seja um culto no seu lar, né? Junto aí com a sua família, que você possa sentir a presença de Deus e ser tocado, né, pelo nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos os que já estão aí mandando a sua mensagem para nós. Que Deus abençoe a todos vocês. Você pode acompanhar esta programação pelo YouTube e também pelo Instagram. E aqui na página, então, da Rádio Boa Notícia. Não estou fazendo hoje a transmissão, fazendo a live com a página da nossa igreja IPJC Sarandi. Eu acabei esquecendo, não achei o cabinho para ele poder conectar aqui na mesa. Então, por isso que eu não vou estar fazendo por lá também. Mas vamos
continuar desta forma aqui hoje, pregando a palavra de Deus, divulgando o trabalho da obra do nosso Deus. Fique conosco, meus irmãos. Fique conosco aí ligadinho, ouvindo o programa Despertai. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus, Ele falará no teu coração. Deus, Ele falará contigo nesta noite maravilhosa. Já na abertura, então, deste programa, vamos ouvir um belíssimo hino, uma faixa musical maravilhosa para o seu levo espiritual aqui nesta noite. Vezes alguém me pergunta quem cuida de mim. Às vezes alguém me pergunta quem me faz feliz assim. Abro um sorriso nos lábios, no brilho dos olhos, digo assim: Deus cuida de mim. Quando estou sozinho, Ele cuida de mim. Quando estou doente, Ele cuida de mim. Quando falta nada, Ele cuida de mim. E se me faltar, Ele provê pra mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus quer cuidar de você. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus quer cuidar de você. Sinta o cuidado do Senhor aqui essa noite. O Senhor está cuidando de você dos detalhes. Às vezes alguém me pergunta quem cuida de mim. Às vezes alguém me pergunta quem me faz feliz assim. Abro um sorriso nos lábios, um brilho nos olhos, digo assim: Deus cuida de mim. Quando estou sozinho, Ele cuida de mim. Quando estou doente, Ele cuida de mim. Quando falta nada, Ele cuida de mim. E se me faltar, Ele provê pra mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus quer cuidar de você. Deus cuida de mim, Deus
E agora é o momento de oração. Una-se conosco e busquemos a presença de Deus. Glória a Deus, meus amados irmãos e ouvintes. Deus tem cuidado de nós, né? Deus tem cuidado do seu povo. Se não fosse, meus irmãos, a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, nós não estaria, né, aqui diante da presença do Senhor Jesus. Muitas vezes nós não percebemos, né? Mas muitos livramentos o Senhor tem dado para as nossas vidas. O Senhor tem sido fiel. O Senhor tem sido grandioso nas nossas vidas. E nós estamos, meus irmãos e amado ouvinte, numa grande campanha de 7 quarta-feira. O tema desta campanha é Misericórdia, Senhor. Então, nas 7 quarta-feira, ontem nós iniciamos, então, o primeiro dia desta campanha. Vamos estar ali, meus irmãos, diante da presença do Senhor, pedindo a Deus a sua graça, pedindo a Deus a sua misericórdia. Aleluias. E a resposta de Deus, meu amado ouvinte, é certo para as nossas vidas. Quero aproveitar aqui, meus irmãos, já divulgar dias de culto, né? Ali na nossa igreja, Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Fica localizado na rua Porto Lodemarco, número 1253, bem próximo, então, ali da rodoviária de Sarandi, e próximo também ali, quase em frente, a loja de Marco. Estamos ali, meus irmãos, buscando a presença do Senhor, né? Esta porta que Deus abriu para nós, e nós estamos ali muito alegre. E Deus derramando, meus irmãos de ouvinte, da sua graça, derramando da sua misericórdia para com as nossas vidas. E amanhã, meus irmãos, amanhã vai estar conosco o nosso pastor Oniel Rogério, da cidade de Palmeira das Missões, o nosso pastor da sede regional de Palmeira das Missões, vai estar conosco amanhã, a partir das 19 horas, num grande culto, meus irmãos, de agradecimento ao Senhor. Agradecimento a Deus por uma campanha de 3 sexta-feira. As servas de Deus estavam ali na presença do Senhor, iniciaram esta campanha e foi bênção de Deus. E o tema desta campanha é Queda das Muralhas. Aleluias! Então, amanhã, meus irmãos, é o agradecimento. E quero estender, então, aí o meu convite para você que me ouve, para você que está na escuta do programa Despertar, e você que é da nossa cidade. Você é o nosso convidado especial para estar conosco amanhã, a partir das 19 horas. Não perca, meus queridos irmãos e ouvintes, esta oportunidade de estar ali, né, diante da presença de Deus. Deus, meus irmãos, com a sua bondade, com a sua misericórdia, Deus, meus irmãos, tem se manifestado com a sua presença, né, sobre as nossas vidas. Terça-feira pela manhã, as nossas irmãs do grupo de oração estão ali pela manhã, orando, buscando a presença de Deus, orando pela obra de Deus, né? Orando
para o avanço da obra do Senhor Jesus. Deus tem derramado da sua bênção, da sua graça sobre a vida ali das servas do Senhor. E na sexta-feira, culto normal, assim como vai ter amanhã, culto de agradecimento, a partir das 19 horas. E no domingo, meus irmãos, no domingo é aquele culto da família, né? E nós estamos com uma campanha também que traz o tema A Volta do Senhor Jesus. Tem sido, meus irmãos, uma bênção. Por quê? Porque Deus tem nos despertado, né? Deus tem, meus irmãos, renovado com a sua graça, né? Cada culto, meus irmãos, Deus traz para nós uma palavra de edificação, uma palavra de despertamento, né? Uma palavra de renovo. Então, meus irmãos, Deus é maravilhoso, né? Deus, ele é tremendo para com as nossas vidas. E como que é maravilhoso, meus queridos irmãos e ouvintes, nós estar na casa de Deus, né? Nós se reunir para buscar o Senhor e Deus falar conosco, falar através da sua palavra, falar, meus irmãos, através de louvores, Deus usando ali o seu servo, pela divina revelação do Espírito Santo de Deus. E ainda tem mais, meus irmãos, a gente tem observado ali pessoas, né, que estavam com enfermidade, pessoas que estavam com alguma dor, né, e ali recebendo a revelação e recebendo a cura, recebendo o milagre de Deus. Nós queremos, meus irmãos, trazer aqui em áudio, né, de irmãs e irmãos testemunhando, né, que foi revelado, recebeu a oração e foi curado, ou buscou a presença de Deus na casa do Senhor, recebeu a oração e aquela dor, aquela enfermidade foi embora. Para a glória, meus irmãos e ouvintes, do nosso Deus. Então está aí o meu convite para todos vocês que moram em Sarandi, os nossos irmãos e ouvintes que moram em Sarandi. Está aí o meu convite para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, meus irmãos. É tempo, né, de nós buscar o Senhor, né? Estar na casa do nosso Deus. E Deus, meus irmãos e ouvintes, tem dado oportunidade, né, para cada um de nós, aleluias, para nós buscar a sua presença, estar diante da sua presença. Então está aí, meus irmãos e ouvintes, este grande convite para você estar conosco em um desses nossos cultos de quarta, sexta e domingo. E a partir do dia 15, meus irmãos, dia 15 deste mês, nós vamos ter uma grande Oh, que alegria, vou morar ali. Eu tenho um amigo. A oração da nossa igreja, né? Que o Senhor Jesus abriu para que nós pregamos a palavra, meus irmãos, do nosso Senhor. A palavra, meus irmãos, do nosso Senhor Jesus. Vamos ouvir mais um hino de louvor. Depois, na sequência, nós vamos ouvir o nosso pastor aí, deixando um grande convite para amanhã, o grande culto de agradecimento ao Senhor. Vamos ouvir um belíssimo hino de louvor e já já voltamos com todos vocês.
dos lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro pra mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo nos céus com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do Deus, graças por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho, vem já a levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus muito amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me escondas teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é para mim mais preciosa que a voz dos anjos e do sol a luz. Não tem o brilho da face radiosa quando sorri meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Neste dia, quando o sol escurecer, a luz do dia não aparecer e a lua em sangue se tornar, e os crentes salvos que têm o renovo nas suas almas cantam um hino novo. Muito bem, meus queridos irmãos e ouvintes do programa Despertai. Vamos ouvir então o áudio aí do nosso pastor Oniel. Vamos ouvir ele trazendo aí o grande convite para o dia de amanhã, confirmando a sua presença que vai estar conosco amanhã a partir das 19 horas. E eu creio, meus irmãos e ouvintes, que será uma noite de milagre, uma noite de vitória para o povo de Deus, para todo aquele que comparecer ali diante da presença do Senhor Jesus. Vamos ouvir então o áudio do nosso pastor Oniel. A paz do Senhor Jesus Cristo
irmão cooperador de Newton, irmão Osiel, na mesa, e ouvintes do programa Despertai. Que Deus, em Cristo Jesus, o Senhor, abençoe a todos vocês. Eu quero, amados, fazer um convite muito especial. Esse é o motivo da minha participação. É fazer um convite a todo o povo de Deus, a todos que me ouvem agora, quer você de outro crédulo religioso, você que não professa também nenhuma religião, você cristão, enfim. Um convite muito especial. Amanhã nós estaremos no agradecimento pela campanha Queda das Muralhas. E estarei com os irmãos às 19 horas na Bertolo de Marco, aí do lado da rodoviária, em frente à Casa de Marco, do ladinho da Chapeação Pool, local central, fácil para todos os moradores de Sarandi localizarem. Estaremos pregando a palavra do Senhor, orando pelos dons do Espírito Santo, nesta sexta-feira de grande vitória. E eu convido você, será uma alegria, um prazer tê-lo conosco no grande culto de agradecimento nesse propósito. Que Deus abençoe você e sua família, esforça, esteja conosco. Certamente Deus tem uma bênção para você. Uma coisa eu sei, Jesus garante a bênção e a vitória para todos que comparecerem com fé amanhã, sexta-feira, às 19 horas, na Igreja Pentecostal de Jesus Cristo. Deus abençoe, meus queridos, uma excelente programação e também uma excelente recepção a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Bênção de Deus, meus irmãos e ouvintes. Está então o convite do nosso pastor para o dia de amanhã, que será, meus irmãos e ouvintes, uma noite maravilhosa, né? Todos os cultos, meus irmãos, têm sido cada culto um diferente do outro, né? Cada vez mais Deus, Ele falando conosco, derramando da sua graça. Isto é maravilhoso. Isto é tremendo para as nossas vidas. Nós temos, meus irmãos, alguns irmãos que estão aqui, participando conosco, mandando a sua mensagem. Nós queremos ler aqui alguns nomes que estão nos acompanhando. Deus abençoe os que estão pelo Facebook, os que estão pelo YouTube e também pelo Instagram. Que Deus abençoe as vossas vidas. A nossa irmã Ivera, ela está na sintonia ouvindo o programa Despertai nesta noite. Que Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Também é o nosso irmão Israel Guedes. A paz do Senhor, Israel Guedes, daqui de São Paulo. Jesus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe então nosso irmão Israel Guedes, da cidade de São Paulo. Está na escuta, ouvindo o programa Despertai nesta noite. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite maravilhosa. Também o nosso companheiro diácono Ilha Gonçalves está na escuta, também juntamente aí com a sua família, ouvindo nesta noite maravilhosa o programa Despertai. Que Deus abençoe tua vida, tua família, no nome do Senhor Jesus. Está conosco também o nosso companheiro também, Pedro Alain de Oliveira, de Santa Bárbara do Sul. Ele deixou a sua mensagem dizendo que está na sintonia em Santa Bárbara
e iniciaram uma campanha, Jesus quebra todo laço, né? Maravilha, Jesus quebra de fato todos os laços do inimigo. Jesus tem este poder para colocar por terra. Eu tenho certeza que esta campanha aí em Santa Bárbara do Sul será uma bênção. Deus assim operando, Deus assim manifestando com a sua bênção, com a sua graça, com a sua misericórdia. Deus abençoe também a minha esposa, que está na escuta do programa Despertai nesta noite, acompanhando o programa. Que Deus venha abençoar a tua vida nesta noite. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos, que estão ouvindo a programação aqui nesta noite maravilhosa que Deus, meus irmãos, tem preparado para as nossas vidas, e através da Rádio Boa Notícia nós levamos, meus irmãos, a palavra do nosso Deus aos corações, a lares, vida. Eu tenho certeza que Deus certamente, meus irmãos, através aí desta programação, através dos louvores da sua palavra, vidas serão tocadas, vidas, meus irmãos, serão alcançadas pelo Senhor. Este é o nosso desejo, o nosso intuito, que de fato este programa, esta programação venha causar efeito em muitas vidas, ou seja, a ouvir a palavra de Deus através do programa Despertai. Vamos com mais uma faixa musical nesta noite e depois voltamos aí com uma mensagem maravilhosa aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele falará no teu coração. A luz do dia não aparecer e a lua em sangue se tornar, e os crentes salvos que têm um renovo nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Conheço teu trabalho, os teus feitos e tua paciência. Muitas vezes eu te vejo chorando, tentando ser fiel em sua crença. Sei que não és igual a Odisseia, que suas obras não eram frias e nem quentes. Mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva, és igreja diferente. Mas me refiro a ti, querida Filadélfia. És minha noiva, és igreja diferente. Filadélfia. Filadélfia, és minha noiva, aos teus olhos és fiel. Filadélfia, Filadélfia, cidade santa, de
nos teus olhos, contigo sou para te livrar. Como guardaste a minha palavra, eu também te guardarei na tentação. Filadélfia, tu és quente, não fria. Igreja minha, ora no meu coração. Filadélfia, tu és quente, não fria. Igreja minha, ora no meu coração. Filadélfia, és minha noiva, aos meus olhos és fiel. Filadélfia, cidade santa, te espera lá no céu. Filadélfia, és minha noiva, aos teus olhos és fiel. Filadélfia, cidade santa, te espera lá no céu. Cidade santa, te espera lá no céu. Cidade santa, te espera lá no céu. Os que têm um renovo, nas suas almas cantam um hino novo, porque Jesus voltará outra vez. Primeiro os mortos vão ressuscitar, e os salvos Cristo arrebatará eternamente. Programa Despertai, despertando o mundo para os braços de Cristo. Conta-se uma história de alguns tempos atrás, de um anjo enviado para o Egito visitar, e todos os primogênitos da casa ia tocar, se não tivesse sangue em seus portais. E eis que à meia-noite o anjo passou, em todos os primogênitos da casa ele tocou, mas quem tinha sangue nos umbrais dos seus portais, dormia e se em paz. O anjo do Egito aos primogênitos feriu, porque não tinha sangue em seus umbrais. Asperge hoje em seus portais o sangue carmesim, como o Egito proferiu. Como é glorioso ter as marcas lá na cruz e ser purificado pelo sangue de Jesus. Os males deste mundo nunca podem me atingir, se o sangue precioso corre em mim. Hoje nesta casa nós viemos reunir, não é o mesmo anjo que está na Despertai, a mensagem que sai do coração de Deus para o seu coração. Graças a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abram a Bíblia no livro de Números. Graças a Deus, Números capítulo 27, amém? Eu vou esperar todos achar para nós lermos todos juntos, amém? Livro de Números capítulo 27.
Na tribo de Manassés havia 5 irmãs, que se chamavam Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Eram filhas de Zelofeade e descendentes diretas de Éfer, Gileade, Maquir, Manassés e José. Elas foram falar com Moisés, com o sacerdote Eliezer, com as autoridades e com todo o povo na entrada da tenda sagrada. E elas disseram: o nosso pai morreu no deserto e não deixou filhos homens. Ele não estava entre os seguidores de Coré. Vou fazer um curso gratuito de Polibiec com 8 horas de duração. Vão ser 4 aulas onde eu vou te mostrar na prática. Seguidores de Coré, que se revoltaram contra Deus o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado. Não é justo que o nome do nosso pai desapareça do meio do grupo de famílias, só porque não teve nenhum filho homem. Dê uma propriedade para nós entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso delas ao Senhor, e o Senhor disse: o que as filhas de Zelofeade estão pedindo é justo. Deve dar a elas uma propriedade entre os parentes de seu pai. A herança do seu pai deve passar para elas. Diga ao povo de Israel que quando um homem morrer sem deixar um filho homem, a filha deverá herdar a propriedade dele. Amém? Os irmãos podem se assentar? Louvado seja Deus. Irmãos, para nós entender um pouquinho aqui o texto que nós lemos, nós vamos voltar um pouquinho, irmãos, na história da palavra de Deus. Lá quando Deus chama Moisés, irmãos, para libertar o povo, os irmãos são conhecedores de Bíblia, os irmãos sabem. Deus chama Moisés para libertar o povo lá do Egito. O povo, 430 anos, irmãos, no Egito, 400 vivendo em escravidão. E lá no livro de Gênesis, capítulo 15, Deus diz a Abraão que isso iria acontecer, que o povo iria cativo ao Egito. Mas depois de 400 anos, Deus ia enviar um libertador. E Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito, irmãos, do meio da escravidão. E Deus, a palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não deixasse o povo sair do Egito. Porque Deus, irmãos, queria mostrar para o povo do Egito, para Faraó, que os deuses deles, os deuses que eles adoravam, mais de 2.000 deuses, não serviam para nada. Que só Deus era o Senhor. E por isso Deus endurece o coração de Faraó, irmãos. E ali Moisés vai libertar o povo e Deus manda 10 pragas sobre os egípcios. E ali, irmãos, cada praga daquela era um deus egípcio que o povo acreditava que Deus destruía. Cada praga daquela era um deus que aquele povo venerava. E enquanto no Egito, irmãos, as pragas assolavam, lá na vila dos hebreus, o povo de Deus, havia paz e segurança. Porque Deus queria, irmãos, não só mostrar para os egípcios que ele era Deus, mas para os hebreus, aquele povo hebreu que estava lá, irmãos, 400 anos, era um povo que nasceu no Egito. Era um povo, irmãos, que ouviu falar que havia uma promessa feita a Abraão. Ouviu falar de Abraão, Isaac, Jacó, mas era um povo que não conhecia a Deus. Um povo que nasceu no Egito, nasceu nos costumes do Egito, um povo que nasceu ali, irmãos, no meio da idolatria, no meio do paganismo, no meio, irmãos, da cultura egípcia. E esse povo, irmãos, precisava saber quem era o eu sou. Esse povo precisava saber quem era o libertador deles. Deus levanta Moisés, mas o libertador daquele povo era Deus, era o eu sou. E ali, irmãos, louvado seja Deus, Deus levanta Moisés, acontece ali as 10 pragas, como os irmãos sabem bem da história, e o povo sai do Egito rumo ao deserto. E ali no deserto, irmãos, quando o povo sai, não sai só o povo hebreu. Sai junto com eles, irmãos, muitos povos, muitas pessoas, nacionalidades que estavam ali como escravos também no Egito. E aquele povo, irmãos, eles aproveitaram a oportunidade de sair do Egito junto com o povo hebreu. E aí já começa um problema, porque eles já estavam com o coração no paganismo, os hebreus, e saem pagãos juntos. E vão em direção ao deserto, Moisés guiando aquele povo. Irmãos, a distância, irmãos, entre Egito e Canaã, a saída do Egito até a terra prometida que Deus havia prometido para o povo era de 400 a 500 quilômetros. Deus guia o povo, irmãos, pelo caminho mais longo. Sabe por quê? Porque Deus queria
forjar aquele povo no deserto. Sabe o povo que não conhecia Deus? Deus queria forjar eles no deserto. Deus queria mostrar para eles no deserto quem era o Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Deus guia aquele povo, irmãos, pelo caminho mais longo. 500 quilômetros, irmãos, no deserto. Mas era uma viagem, irmãos, que se corresse tudo bem, sem previsto nenhum, aquele povo chegaria, segundo Deuteronômio capítulo 1, versículo 2, aquele povo chegaria em 11 dias na cidade, na terra prometida, em Canaã. Mas você imaginou um povo, pense comigo aqui, um povo que saiu do Egito, com o Egito dentro deles, porque era assim que aquele povo estava. Em 11 dias chegar em Canaã, Canaã se tornaria o novo Egito. Canaã se tornaria o novo Egito. Porque as práticas pagãs iriam junto com aquele povo. Então tinha que ter uma forja no deserto. Tinha que ter. Deus tinha que trabalhar neles. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tirar o povo do Egito era fácil. Tirar o povo do Egito era fácil. Porque para tirar o povo do Egito, a responsabilidade de tirar o povo do Egito era de Deus. E Deus ia cumprir com a promessa. Porque ele não falha com a promessa. Mas tirar o Egito do coração do povo, irmãos, aí era outra história. Tirar o Egito do coração do povo, irmãos, dependia do povo querer. Você é PJ? É empresário, microempreendedor ou profissional liberal? Deixa eu te fazer uma pergunta sobre o seu eu do futuro ou o seu eu do amanhã, o seu futuro mesmo, tá? A sua aposentadoria. Como você provavelmente recebe distribuição de lucros ao invés de querer. E aquele povo, irmãos, eles saíram do Egito porque eles queriam ser libertos da escravidão, mas eles não queriam seguir as regras de Deus no deserto. Chega no deserto, eles começam, sabe o que, irmãos? Eles começam a reclamar, eles começam a murmurar, eles começam a falar. Chega no Mar Vermelho, pouquinho tempo depois, vê o Mar Vermelho, tem que passar pelo meio do mar, o desespero bate e o povo já começa a falar: tirou nós do deserto, tirou nós do Egito para morrer no deserto? Tirou nós lá, de onde nós tinha pepino, nós tinha cebola, nós tinha legumes, nós tinha carne, tirou nós de lá para morrer aqui, é isso, Moisés? Olha, irmãos, a situação de quem sai do Egito, mas o Egito não sai dele. Sai do Egito, mas o Egito está no coração deles. Irmãos, a história é lá atrás, lá no Êxodo, né? Mas não tem uma semelhança com hoje? Não tem uma semelhança com hoje? Que muitas vezes, irmãos, a pessoa, ela sai do mundo, vem para a igreja, mas o mundo nunca saiu do coração dela. Ela sai do mundo, ela vem para a presença de Deus, mas o primeiro empecilho e a primeira apertadinha que Deus dá para forjar, tá caindo fora. Isso não é para mim, não. Isso não é para mim, não. Eu vou voltar lá para o mundo, para minha bebedeira, eu vou voltar lá para o mundo, para minhas drogas, eu vou voltar lá para o mundo onde ninguém me impunha regras. Irmãos, ser humano, o pastor Ademar falou aqui no final do culto ontem, o ser humano é a raça mais difícil de lidar que existe. E eu sou essa raça. Você é essa raça. Nós somos difíceis de lidar, irmãos. Para nós nada tá bom. O povo estava sendo chicoteado no Egito. Tava bom, porque tinha pepino, tinha cebola para comer. Aí vai pro deserto. Chega no deserto. Deus promete uma terra que mana leite e mel. Mas passar pela forja eles não queriam. Passar pelo processo eles não queriam. Irmãos, louvado seja Deus. A viagem, que se não tivesse nenhum imprevisto, como eu falei para vocês, duraria 11 dias. Do Egito a Cades Barneia, eles demoraram 2 anos. Andaram 400 quilômetros. Chegaram em Cades Barneia, o lugar onde Moisés depois envia os 12 discípulos a Canaã. Chegam a Cades Barneia e empaca ali, irmãos. 2 anos, irmãos. Nesses 2 anos, Deus fez tanto milagre. Deus mostrou tanto para aquele povo quem ele era. Deus fez tanto milagre. Preste atenção nos milagres que Deus fez. Deus fez abrir o mar. Deus enviou, irmãos, coluna de fogo e nuvem para proteger o povo. De dia, coluna de nuvem, porque o sol era escaldante. À noite, o fogo para guiar o povo, para os animais peçonhentos não vir picar, morder aquele povo. O cuidado de Deus nos detalhes. Os cuidados de Deus cuidando daquele povo. Louvado seja Deus. Irmãos, Deus enviou maná. E chega uma hora que aquele povo, com a barriga cheia de maná,
Diz assim para Moisés: Moisés, nós estamos enfastiados desse pão vil. Moisés, nós estamos cheios desse pão miserável. Nós não queremos mais. Moisés, nós temos saudade das panelas de carne que tinha no Egito. Deus cuidando. Deus protegendo. Louvado seja Deus. Deus envia, irmãos, as codornizes, a carne que eles queriam de comer, de sair pelos narizes, a Bíblia diz. Mas não estava bom. Não estava bom. Louvado seja Deus. Deus faz, irmãos, sair água da rocha em Refidim, para eles não morrer de sede. Deus faz as águas amargas de Mara se tornarem doces para eles beber. Louvado seja Deus. Deus dá a vitória a eles, irmãos, contra os amalequitas. Uma guerra, irmãos, que seria uma chacina, um genocídio. Deus dá a vitória a um povo que não sabia guerrear. É Deus ou não é? Mas não estava bom para aquele povo. Deus permite, irmãos, que as vestes deles no seu corpo não envelheçam no deserto. O sapato no pé não envelhecesse, porque tinha um deserto para atravessar. Mas não estava bom. E aquele povo ali, irmãos, no deserto, Deus sustentando, mas a murmuração, maior era a murmuração do que os milagres que Deus fazia. Porque em tudo o povo murmurava. Em tudo o povo murmurava. Chega em Cades Barneia, ali é a gota d'água. Ali é a gota d'água. Porque ali Moisés chama os espias, irmãos, um de cada tribo, 12 espias, para ir espiar a terra. 100 quilômetros para frente estava a terra. Chegou praticamente na porta, né? 100 quilômetros para frente estava a terra. Na porta, né? 100 quilômetros para frente estava a terra. Moisés manda os espias, irmãos. Os 12 espias vão. Demoram 40 dias lá. Quando eles voltam trazendo um cacho de uva. Está lá em Números 14, depois se lê lá na tua casa, porque não dá tempo de nós ler tudo aqui. Irmãos, um cacho de uva precisava de 2 homens para carregar. Terra abençoada, terra próspera. Terra que Deus prometeu. Terra, irmãos, que Deus permitiu outros povos invadir lá, para quando ele chegasse, tá tudo pronto. Você sabe o que é isso? Chega lá, ter tamareira que demorava tempos para produzir. Chega lá, irmãos, ter caixa de uva, precisa 2 homens para carregar. Deus permite isso. Quando ele chegasse lá, ter tudo pronto. Mas não estava bom. Deus manda os espias vão, espiam a terra por 40 dias. Quando os espias voltam, irmãos, 10 daqueles espias, eles dizem assim: realmente a terra é boa, tá aí o fruto da terra, mas não tem como nós entrar lá. Olha, irmãos, o povo que viu todos os milagres no deserto. Eles dizem assim para Moisés: não tem como nós entrar lá, tem gigantes lá, se nós entrar nós vamos morrer. Tem gigante lá. O povo, irmãos, escuta os 10 e não escuta Josué e Caleb. E o coração do povo desanima, mas desanima tanto, irmãos, que aquele povo pega pedras para apedrejar Moisés, Arão, Josué e Caleb. Deus precisa intervir para que eles não apedrejassem eles. E Deus diz assim para Moisés: Moisés, chega. Eu fiz tudo por esse povo no deserto. Faz 2 anos que eu estou aguentando esse povo no deserto. Eu vou acabar com esse povo, Moisés. Deus diz assim para Moisés: eu vou acabar com esse povo, não tem mais como lidar com eles. Moisés, irmãos, um exemplo de servo de Deus. Moisés vai fazer o quê? Moisés diz assim: tá certo, senhor, mate mesmo, não vale nada. Não, irmãos. Moisés vai, irmãos, com a boca no pó. Com a boca no pó. Dizer assim, ó: não, senhor. O senhor tirou eles do Egito para fazer isso? Não, senhor. O senhor prometeu que eu ia levar eles até Canaã e eu vou levar. Irmãos, Deus diz: tá certo, Moisés, eu não vou matar eles, eu perdoo eles. Mas nenhum desses homens que saiu do Egito vai entrar na terra. Só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb porque eles creem em mim. Mas o resto vai morrer no deserto. Eles vão andar, peregrinar no deserto por 40 anos. Até morrer todos eles. Aí depois o povo vai entrar na terra. Irmãos, eles estavam na porta da terra. Mas não entraram. Sabe por quê, irmãos? Porque a incredulidade e a murmuração, o não deixar ser forjado por Deus, acabou com a vida deles.
Aquele povo, irmãos, ficou perambulando 40 anos no deserto e não entraram na terra. Só ia entrar na terra os que nasceram no deserto. E aí entra a história que nós lemos aqui dessas moças, as filhas de Zelofeade. Irmãos, aqui eles já estão na última etapa para entrar na terra, já tinha passado os 40 anos. Muito bem, meus irmãos e ouvintes, estava ouvindo aí esta palavra maravilhosa da parte de Deus, meus irmãos, para as nossas vidas. E é uma grande verdade, meus irmãos, a murmuração, a incredulidade impede muitas bênçãos do Senhor ser manifestado nas nossas vidas. Ou seja, meus irmãos, temos que crer, na palavra do Senhor, crer, na sua promessa, crer naquilo que Deus, Ele já estabeleceu, já falou para as nossas vidas. E o cumprimento de tudo isto é o Senhor que vai fazer segundo a nossa obediência, a nossa perseverança, a nossa dedicação na presença do Senhor Jesus. E essas histórias bíblicas, meus irmãos, esse acontecimento que a palavra de Deus relata, traz para nós revelações, nós podemos entender o quanto nosso Deus, Ele é um Deus de uma palavra só, é um Deus que não muda com a sua palavra. É um Deus que zela pela sua palavra. É um Deus, meus irmãos, que está contando com pessoas valentes, corajosas, pessoas que estão dispostos, meus irmãos, diante de qualquer situação, permanecerem fiel com o Senhor. Permanecer ali, meus irmãos, buscando a presença do Senhor. Que nós sejamos, meus irmãos, este servo, esta serva, diante da presença do Senhor Jesus. Chegamos ao final, meus irmãos, de mais uma programação nesta noite. Mas estar conosco, ouvindo a programação, o nosso irmão Rafael Nunes, ele deixou a sua mensagem para nós, Paz do Senhor Jesus, irmão Denilton, estamos na escuta em Santa Bárbara do Sul. Deus abençoe os irmãos. Aqui é o irmão Rafael, a irmã Ruth, o Isaac e também o Benjamin. Que Deus abençoe, então, os nossos irmãos e ouvintes na escuta do programa Despertar. E também é o nosso companheiro presbítero Vitor Paulo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, a sua família. Se eu esqueci de algum nome, que os irmãos nos perdoe nesta noite. E com toda certeza, na próxima segunda, na próxima quinta, vamos estar aqui, meus irmãos, mais uma vez com o programa Despertai, levando a palavra de Deus até os vossos corações. Nós vamos encerrar este programa com mais um louvor de adoração ao nome do Senhor. Encerramos a programação e daí vamos estar ouvindo mais um louvor. Que Deus abençoe, meus irmãos e ouvintes, a todos vocês, os de perto, os de longe. Mas eu quero fazer uma oração especial aqui neste momento em teu favor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, quero neste momento, Jesus, levantar a minha voz em oração. Eu quero orar, Jesus, por este irmão, por este ouvinte. Quero orar, Jesus, por esta casa, por esta família. Deus, visita nesta noite. Jesus, encobre com o teu sangue, dá o livramento. Deus, estenda as tuas mãos de misericórdia sobre este lar, sobre esta família. Abençoe esta programação, nosso irmão Ziel, sua família. Ó Deus, toda a membresia, Pai. Venha, Deus, encobrir com o teu sangue, Jesus, e dá o livramento. Opera um milagre, Jesus.
neste lar, nesta casa, nesta família. Olha, Senhor, para o aflito, necessitado, doente. Visita nesta noite, Pai, operando maravilhas em meio destas vidas, destas pessoas. Em nome de Jesus, Pai, confirma o milagre, confirma a bênção e a grande vitória. No nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, a todos vocês. Volto a nos ouvir aqui por esta mesma rádio web Boa Notícia, todas as quinta-feiras, a partir das 9 horas, 21 horas, com o programa Despertar. E que Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima quinta, se Deus nos permitir. E ficam todos na paz do Senhor Jesus. Aqui somos sujeitos a muitas dores. Aí me lembro da promessa que um dia Deus fez para mim. De repente sinto a sua graça, sua voz.